Pronto, comecei aqui ao vivo também no Instagram. Vamos esperar uns segundinhos só para a galera entrar. Ó, o pessoal entrando aí, vindo da live do Gelber. Pessoal, eu tô aqui, iniciei agora essa transmissão no Instagram e também tô simultaneamente no Zoom. Eu enviei o link para um canal no Zoom que eu abri no meu Telegram e aí pelo Zoom eu pretendo ao final abrir um espaço para dúvidas. Então quem estiver lá no Telegram, o pessoal tá entrando aqui e quiser assistir pelo Zoom, também fica à vontade. No finalzinho a gente abre um espaço breve para debate. Bom, há alguns dias eu já enviei no Telegram um artigo da professora Tula Pires sobre teoria crítica da raça. Eu poderia pensar aqui, de repente, em algo mais crítico, numa palestrinha. O concurso está chegando. O objetivo primordial aqui é trabalhar alguns tópicos sobre racismo, voltado para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 27º que se avizinha, filtrado à luz da teoria crítica da raça e do pensamento da examinadora Tula Pires. Eu pensei como eu poderia encaixar conceitos tão complexos, um pensamento tão complexo, um artigo, sobretudo, tão complexo, e eu preferi fazer algo mais mastigado, de tal forma que quem ainda não leu, deixa eu admitir algumas pessoas aqui pelo Zoom, de tal forma que ainda quem não leu o artigo da Tula Pires que eu mandei, consiga entender os principais conceitos. O artigo, galera, é de leitura obrigatória. Tem que ler já pro provão. Mas o meu objetivo aqui é dar uma mastigada, simplificar, sem vulgarizar, para que em breve, nos próximos dias, quando vocês consigam parar para ler esse artigo, vocês tenham uma maior compreensão. Então vamos basicamente um estudo dirigido, estabelecendo algumas conexões, e aí logo em seguida a gente faz algumas apostas. E por que esse tema é tão importante para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro? A Aurorex aí, uma das melhores amigas, uma grande parceira de luta e da faculdade, minha irmã também. Acho bom que você esteja estudando. Bom, primeiro, porque o tema racial é o principal objeto de estudo e de trabalho da examinadora e professora Tula Pires, que foi minha professora na PUC, eu já falei isso em outra oportunidade. Se não bastasse o simples fato da Tula Pires ser examinadora do certame, vamos dar uma olhadinha nos pontos do último edital de direitos humanos da Defensoria Pública, o concurso que eu fui aprovado. E eu espero que alguns pontos, sobretudo como criminologia e direitos humanos, em que o edital está mastigadinho, vocês já tenham lido, galera. Tem que ler, tem que ver se vocês dominam cada um dos pontos que está no edital, sobretudo esses editais mais mastigados. Ponto 1, item B. Bom, já começa com racismo. Então qualquer coisa envolvendo racismo já pode cair no seu certame. Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e outras formas correlatas de intolerância. Soft Law. Sistema Interamericano. Caso Simone André Diniz. Um caso da Comissão Interamericana e não da Corte, em que o Brasil foi responsabilizado e tem que saber de qual é salteado. A gente vai enfrentar ainda que brevemente. Ponto 2, item D. Racismo, de novo. Racismo institucional. Destaco, porque já já a gente vai estabelecer uma distinção. Merchan, mas se o Silvio Almeida quiser mandar alguma edição, eu estou aceitando. A gente vai estabelecer uma distinção entre racismo institucional e racismo estrutural. Programa Brasil Quilombola, tema quente. Política Nacional de Saúde da População Negra. Decreto 6.040/2007. Ponto 3, item B. Racismo e Sistema de Justiça. Acesso à Justiça, finalmente, teoria crítica da raça. Estava expresso no último edital. E a examinadora tem um artigo com o título Teoria Crítica da Raça. É de leitura obrigatória. Crime de racismo. E por fim, ponto 4, item A. Raça e racismo, discriminação racial e sistema de justiça, padrões internacionais de proteção. Geralmente os temas são sorteados no dia da prova. Percebam que o tema racismo aparece em quase todos os pontos de direitos humanos. Independentemente do ponto sorteado, vai cair a temática racial. Já inicio com uma sugestão cultural. Recente no Netflix, o documentário Amarelo, do Emicida. Muito legal. Poético, crítico, sofisticado. Assistam no tempo livre de vocês.
vai acrescentar também para o estudo, porque, por exemplo, lá é mencionado alguns aspectos históricos da luta racial no Brasil, é mencionada Lélia Gonzalez, é mencionada Abdias do Nascimento, enfim. Além de ser um puta documentário, ele acrescenta para os estudos. Mas há uma sugestão que, na verdade, não é sugestão, é obrigatório. Já mencionei recentemente no Telegram e compartilhei no Instagram o podcast da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Já são 15 episódios publicados. O de número 13 tem o título A Defensoria na Luta Antirracista. Super interessante mesmo. Sim, a live vai ficar salva, gente. E conta com a participação da Lívia Cáceres. Se a essa altura do campeonato você não sabe quem é Lívia Cáceres, você está estudando errado, tá? E também com a Dani Silva. Duas colegas, duas defensoras públicas aqui no estado do Rio de Janeiro que atuam diretamente em coordenações ou órgãos raciais, que eu vou denominar assim. A Lívia Cáceres, inclusive, muito influente para o modelo de prova que nós teremos agora no 27º. Escutem esse podcast correndo, no trânsito, esperando o metrô, seja lá em que momento for. Bom, feita essa longa introdução, vamos começar? Eu quero começar com uma passagem do texto da Atula Pires, que eu acabei de afirmar que é de leitura obrigatória. Vejam só um trecho que eu extraí, que vai ser fundante para o resto aqui da nossa aulinha. O psicanalista Contardo Caligares empreende a seguinte reflexão: de onde surge em tantos brasileiros brancos bem-intencionados a convicção de viver em uma democracia racial? Qual é a origem desse mito? A resposta não é difícil, diz ele. O mito da democracia racial é fundado em uma sensação unilateral e branca de conforto nas relações interraciais. Esse conforto não é uma invenção, ele existe de fato. Ele é efeito de uma posição dominante incontestada. Quando eu digo incontestada, diz Caligares, no que concerne à sociedade brasileira, quero dizer que não é só uma posição dominante de fato, mais riqueza, mais poder. É mais do que isso. É uma posição dominante de fato, mas que vale como uma posição de direito, ou seja, como efeito não da riqueza, mas de uma espécie de hierarquia de castas. A desigualdade no Brasil é a expressão material de uma organização hierárquica, ou seja, é a continuação da escravatura. Trabalharemos isso em seguida de forma mais mastigada. Corrigir a desigualdade, que é herdeira direta, ou melhor, continuação da escravatura, diz Caligares, não significa corrigir os restos da escravatura. Significa também começar finalmente a aboli-la. Neste contexto, Caligares conclui que sonhar com a continuação da pretensa democracia racial brasileira é aqui a expressão da nostalgia de uma estrutura social que assegura, a tal ponto, o conforto de uma posição branca dominante, que o branco, e só ele, pode se dar ao luxo de afirmar que a raça não importa. É a partir disso que a gente vai dar continuidade e finalmente a gente avança para conceitos que aparecem no artigo da professora Atula Pires e em seu pensamento. Bom, vamos lá. Eu, em alguns momentos, inverti a ordem do artigo da Atula Pires de uma maneira que eu entendi que fica um pouquinho mais didática. Vamos começar pelo básico, que não é tão básico assim. Conceito de raça. Afinal de contas, o que é raça? A conceituação de raça é enfrentada pela Atula Pires nesse artigo e também pelo Silvio Almeida na sua obra Racismo Estrutural. Quando a gente pensa em raça, a gente pensa em biologia, a gente pensa em etnia, a gente pensa em geografia. É esse o entendimento ainda dominante e incutido na gente ao longo de toda a vida. Portanto, dividimos entre hierarquizamos indivíduos com base, por exemplo, no fenótipo, cor da pele. Pois bem, Atula Pires critica de forma energética o conceito biológico ou geográfico de raça. O conceito de raça, complementa inclusive Silvio Almeida, começa a ser desenvolvido mais ou menos a partir do século XVI, no molde que nós conhecemos, justamente, simultaneamente, as grandes navegações e o início de processo de colonização dos europeus no mundo
afora. O conceito de raça, em verdade, é uma construção social. É um produto da cultura. Um grande exemplo, quase que grosseiro, é dos judeus na Alemanha nazifascista. Os judeus eram tidos como uma raça inferior, ainda que nascidos na Alemanha, ainda que brancos, de olho azul, há gerações e gerações vivendo naquele país. O que demonstra, em verdade, que o aspecto racial é produto da cultura e uma construção, sobretudo, social. Vejam o que diz a professora Tula Pires. Estão falando que pode tirar os comentários? Eu não faço a menor ideia de como se faz isso e eu estou com medo de fazer uma besteira. Se vocês me ensinarem, eu tiro os comentários. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que foi. Bom, desativei por enquanto, até porque eu não estou conseguindo acompanhar. Depois aqui no Zoom a gente abre espaço para dúvida. Abre aspas, Tula Pires. O critério racial como unidade de análise não é definido por um conceito biológico ou genético, mas como uma categoria socialmente construída, através da atribuição de determinadas características aos grupos minoritários, indicativas de subalternidade e inferioridade, em contraposição ao padrão definido como dominante. Conceito de raça como construção social para a professora Tula Pires. Lembro que não é esse apenas o conceito de Tula Pires ou de Silvio Almeida. Há muito tempo, desde o caso Ellwanger ou Ellwanger, o Supremo Tribunal Federal adota uma acepção sociológica do conceito racial. Mais recentemente, no célebre mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão de relatoria do Edson Fachin e do ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal mais uma vez se valeu do conceito de raça como construção social para criminalizar a homotransfobia. Já estabeleço uma conexão para fins de prova. Bom, prova da Defensoria do Rio. Independentemente da banca, se cair numa prova objetiva de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e aí há uma manifestação lá pela criminalização da homotransfobia com base na acepção social de racismo, a assertiva está correta. Agora, já para as fases especializadas, ou mesmo para a prova oral, se atentem. A prova da Defensoria do Rio é dividida em 3 bancas. Banca 1, Direito Privado. Banca 2, Direito Penal. Banca 3, Direito Público. Na banca de Direito Penal, há uma tendência a criticar essa posição do Supremo Tribunal Federal. Isso porque violaria toda a principiologia garantista do direito penal. Já na banca de Direitos Humanos, há uma tendência a defender o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em qualquer caso, em provas discursivas, apresentem a controvérsia. Beleza? Criminalização da homotransfobia. Pois bem, falamos sobre o que é raça, sobretudo à luz do pensamento da professora Tula Pires, mas também do Supremo Tribunal Federal. Mas afinal, o que é racismo? Racismo não se confunde com preconceito e não se confunde com discriminação. O preconceito, como o próprio nome indica, é um preconceito sobre determinado fato, sobre determinado indivíduo, sobre determinado grupo. Em regra, o preconceito é nocivo. Mas pode não ser, ou ser apenas em parte. Exemplo de preconceito que, pelo menos no primeiro momento, não é nocivo ou hierarquiza indivíduos. A afirmação de que todo asiático é bom em ciências exatas. Se é asiático, com certeza é um grande cientista. É um preconceito que, pelo menos no primeiro momento, não hierarquiza indivíduos ou grupos. Percebam que preconceito não é sinônimo de racismo. Avançamos para o conceito de discriminação. Já na discriminação, com base num preconceito que hierarquiza indivíduos e grupos, eu discrimino, ou seja, eu dificulto que determinados indivíduos tenham acesso a bens, a serviços, a direitos, a oportunidades e concedo privilégios a outros grupos com base em algum critério discriminatório, negativamente discriminatório. Percebam, portanto, que o racismo é apenas uma das manifestações possíveis de discriminação, que pode ser com relação à orientação sexual, com relação ao gênero, com relação à religiosidade do indivíduo.
chegamos ao racismo e ao conceito de racismo institucional e estrutural. O conceito de racismo institucional estava expresso no último edital e é mencionado pela Comissão Interamericana, por exemplo, no caso Simone André Diniz. Para Silvio Almeida, racismo institucional não se confunde com racismo estrutural. Não são sinônimos. Vamos entender? Vamos lá. Ele começa explicando primeiro o que ele denomina de concepção individualista do racismo. Se na prova vier assim, disserte sobre teoria crítica da raça, disserte sobre racismo estrutural, conceito mencionado pela Tula Pires, vocês podem apresentar essa distinção, galera. Podem e devem, embora ele dificilmente será cobrado em provas objetivas, dificilmente mesmo. Vamos lá, Silvio Almeida começa pela concepção individualista. O racismo, segundo esta concepção, é concebido como uma espécie de patologia ou anormalidade. Seria um fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou coletivo, atribuído a grupos isolados. Sob este ângulo, não haveria sociedades ou instituições racistas, mas indivíduos racistas que agem isoladamente ou em grupo. Momento crítico. A concepção individualista, por ser frágil e limitada, tem sido a base de análise sobre o racismo absolutamente carente de história e de reflexão sobre seus efeitos concretos. Qual é o problema dessa concepção individualista de racismo? Ela olha demasiadamente para o indivíduo e para grupos de indivíduos e esquece que há instituições e há estruturas subjacentes aos indivíduos que moldam nossas subjetividades e estimulam um comportamento racista. Qual é a grande falha dessa concepção? Olha demasiadamente para o indivíduo como se o comportamento racista fosse apenas uma imoralidade e deixa de lado instituições e estruturas que moldam essa subjetividade racista. Chegamos agora ao racismo institucional, ou a concepção institucional de racismo para Silvio Almeida. Tá? Isso não está no artigo da professora Tula Pires, ela menciona apenas o racismo estrutural. Ele reconhece que a concepção institucional significou um importante avanço. O racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça. Assim, a desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas por causa da ação isolada de grupos ou indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. Importância do conceito de racismo institucional. Desloca o olhar do indivíduo ou pequenos grupos para as instituições, sejam elas públicas ou privadas, que determinam e reproduzem comportamentos racistas, que por meio de suas institutos dificultam o acesso a direitos, a bens, a serviços de determinados indivíduos e concede privilégios a outros tidos como hegemônicos. Mas o próprio Silvio Almeida em seguida reconhece, olha só, a concepção institucional, embora absolutamente relevante, também é insuficiente. Porque para além do indivíduo, ou grupo de indivíduos, concepção individualista, para além das instituições públicas ou privadas, o governo ou uma sociedade empresária, concepção institucional, existe toda uma estrutura subjacente, como manifestação política, histórica, econômica e social, que hierarquiza grupos, que hierarquiza indivíduos, que determina o que é normal e hegemônico apenas quando determina de outro lado o outro, sempre inferior, sempre não hegemônico, sempre estranho e por isso mesmo discriminado. E aí há agora um deslocamento para o estudo de que estruturas sociais são essas que moldam as nossas instituições racistas e os indivíduos racistas. Estamos finalmente falando do racismo estrutural. E vocês vão perceber pelo trecho que eu vou ler que mais do que estrutural, vocês podem falar na prova que esse racismo é estruturante,
porque ele é fundante da nossa racionalidade. Ele é fundante da nossa visão de mundo, de conceber a realidade, da nossa maneira de pensar, do funcionamento das nossas instituições e dos nossos comportamentos sociais. Mais do que estrutural, esse racismo é estruturante. Mas vamos lá. Para Silvio Almeida, o racismo é, em verdade, uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é a regra e não a exceção. Nesse contexto, continua o autor, o racismo é um processo político. Se cair na prova sobre racismo estrutural, vocês vão dizer que o racismo é um processo político e o racismo é um processo histórico, por isso estrutural. Vamos lá. O racismo é um processo político. Político porque, como processo sistêmico de discriminação que influencia a organização da sociedade, depende de poder político. Caso contrário, seria inviável a discriminação sistemática de grupos sociais inteiros. Por isso, é absolutamente sem sentido a ideia de racismo reverso. Já já a gente vai falar do caso Magazine Luiza e da ação civil pública ajuizada isoladamente por um defensor público federal. E um dos fundamentos por ele trazido foi que a medida da Magazine Luiza implicava em racismo reverso. Se o racismo é uma manifestação de um poder, de uma biopolítica, e sim, aqui eu faço menção a Foucault, que determina o hegemônico sempre determinando um outro inferiorizado, que hierarquiza indivíduos e grupos, não existe racismo reverso. Ainda que um negro seja racista em face dos brancos, adote condutas discriminatórias em face dos brancos, não há estruturas de poder capazes de impedir que os brancos acessem direitos, bens, serviços e oportunidades. Por isso não há que se falar em racismo reverso, porque é associado a poder e porque decorre das estruturas. Avançando. Ademais, por ser um processo estrutural, o racismo é também um processo histórico. Desse modo, não se pode compreender o racismo apenas como derivação automática dos sistemas econômico e político. A especificidade da dinâmica estrutural do racismo está ligada às peculiaridades de cada formação social. O que ele quer dizer com isso? Racismo no Brasil não é a mesma coisa que o racismo nos Estados Unidos, que não é a mesma coisa que o racismo na Europa, que não foi a mesma coisa que o racismo na Alemanha nazifascista. Todo o processo histórico daquele país, daquela região, molda a manifestação do racismo. O racismo também é um processo histórico. Vimos o que é raça, vimos o que é racismo e as suas acepções. Bom, a professora Tula Pires, no artigo, ela faz menção ao fato de que o direito é um instrumento de controle social. Quando a professora Tula Pires, que foi minha professora de Introdução ao Estudo do Direito e Direito Constitucional, faz uma análise crítica do direito, ela estimula o seguinte questionamento, mais ou menos nesse sentido. De quem, por quê, para quem? Quem foi que editou aquela norma? Por que se editou aquela norma? E qual é o destinatário daquela norma jurídica? Sempre se perguntem e façam eventualmente esse questionamento também nas fases especializadas. O que ela quer dizer com isso? E isso está no artigo. O ordenamento jurídico ocidental, e sobretudo brasileiro, que é a análise de estudo dela, embora estabeleça um diálogo com a realidade estadunidense. No momento da sua edição, o ordenamento jurídico reproduz as dinâmicas racializadas e discriminatórias, portanto racistas, da nossa sociedade e reforça essas mesmas dinâmicas. Ou seja, o racismo é refletido na ordem jurídica e reforçado pela ordem jurídica, numa relação que se retroalimenta em poder e hierarquia. A professora Tula Pires, por isso, propõe
a produção de uma teoria crítica da raça, mas não simplesmente olhar para a teoria crítica da raça produzida nas academias estadunidenses e reproduzir para o Brasil, mas sim a produção de uma teoria crítica da raça à luz da realidade brasileira, numa perspectiva decolonial. Por isso, em provas da defensoria, sobretudo com a examinadora da Tula, com a Tula como examinadora, optem sempre pela menção de autores brasileiros ou latino-americanos e não, por exemplo, estadunidenses ou europeus. Por que citar Angela Davis se é possível mencionar, por exemplo, Lélia Gonzalez, o Abdias do Nascimento, Sueli Carneiro? Optem por autores brasileiros, ainda que os autores, por exemplo, estadunidenses, sejam Angela Davis. Mas a preocupação da professora Tula Pires não é apenas a questão racial. Ela deixa muito claro que naquele momento o seu objeto de estudo é preponderantemente racial. Mas se a gente pretende destruir todas as correntes que limitam os indivíduos, sejam essas correntes visíveis ou invisíveis, e eu me senti o poeta, agora a gente tem que destruir cada uma das correntes. A corrente racial, a corrente sexista, a corrente de dominação de classe. A professora Tula Pires, portanto, propõe uma análise interseccional dessas relações de dominação. Vocês podem falar na prova que, embora Lélia Gonzalez não tenha utilizado a expressão interseccionalidade, para muitos ela foi a primeira autora a fazer uma análise interseccional dessas múltiplas relações de dominação. Mas o conceito é atribuído a Kimberly Crenshaw, uma socióloga estadunidense, que é mencionada pelo menos umas 3 vezes no artigo da Tula Pires. Então, embora estadunidense, acho muito tranquilo mencionar Kimberly Crenshaw, porque é mencionada pela própria Tula Pires, e é quem é atribuído o conceito de interseccionalidade. O que é interseccionalidade? Quando múltiplos fatores de dominação, de hierarquização, de discriminação incidem sobre o mesmo indivíduo. Por exemplo, uma mulher negra, pobre, periférica, com alguma deficiência ou LGBTI+. Múltiplos fatores de vulnerabilidade incidem sobre aquela mesma pessoa, se interseccionam, portanto, interseccionalidade. Questão boa de prova que o conceito de interseccionalidade pode e deve ser mencionado na criminalização do aborto, porque é a posição das autoras, das examinadoras, como Renata Tavares e Tula Pires, e é a posição institucional que a criminalização do aborto, embora no âmbito da abstração das normas jurídicas incida sobre todos, no âmbito da criminalização secundária, no atuar das agências de persecução penal, mulheres negras periféricas sofrem um impacto desproporcional e são as principais alvos dessa criminalização. É possível mencionar aqui interseccionalidade, que, aliás, é um conceito já mencionado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vocês estavam assistindo há pouco a live do professor Gelber sobre o caso Favela Nova Brasília, que caiu na minha prova oral na banca de penal. Pode ser exigido tanto na banca de penal quanto na banca de público, e estava expresso no último edital. O caso Gonzalez Lui não estava expresso no último edital, mas foi a primeira vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos mencionou o conceito de interseccionalidade. Não é o momento, mas eu sugiro a leitura do caso Gonzalez Lui no livro do Caio Paiva, do professor Tim, na página 274 e seguintes. Dá para ler em 5 minutos, galera, e o Caio Paiva aproveita e dá uma explicada no conceito de interseccionalidade. Então, caiu interseccionalidade numa questão, ou se for interessante a menção a esse conceito, citem Kimberly Crenshaw, citem Lélia Gonzalez, mas deixando claro que ela jamais usou essa expressão, embora fizesse uma abordagem interseccional, e mencionem o caso Gonzalez Lui, que aí vocês vão agradar a Renata Tavares, que tem um grande apego pelo sistema interamericano de direitos humanos. Outro conceito trabalhado pela Tula Pires no artigo é o conceito de cegueira da cor.
O que é a cegueira da cor? Uma manifestação liberal que crê na igualdade formal, ou seja, no tratamento idêntico a todos, na abstração e na generalidade das normas jurídicas e de sua incidência. Abre aspas, a cegueira da cor, assim como a defesa de uma perspectiva neutra, objetiva e imparcial e a histórica da realidade, levam, ao contrário, à preservação de hierarquias raciais, de gênero, morais e sociais que se pretende superar. Bom, vivemos numa sociedade profundamente desigual. Quanto a isso, temos um acordo. Se o ordenamento jurídico e as instâncias políticas insistem em tratar todos de forma idêntica quando vivemos um verdadeiro abismo social, essa ordem jurídica e essas opções políticas irão, no mínimo, perpetuar essas desigualdades, quiçá agravar essas desigualdades sociais. Ela critica, portanto, a cegueira da cor, aqueles que sustentam que a lei deve ser igual para todos, no sentido de que todos devem receber um tratamento absolutamente idêntico e, por isso, criticam, por exemplo, ações afirmativas. Ela critica também o conceito de meritocracia dentro desse contexto. Qual é o grande problema aqui? A crença liberal se dá com relação ao mérito. Todos que trabalharem duro conquistarão os seus desejos, os seus objetivos. Portanto, alcançar a cúpula, um cargo de cúpula do poder público ou do setor privado, um CEO de uma grande sociedade empresária, seria uma questão de dedicação e de mérito. Qual é a questão aqui? Se nós olharmos para a cúpula do Estado brasileiro e, sobretudo, das sociedades empresárias, essas cúpulas são compostas preponderantemente por homens brancos. Ora, com base num discurso de meritocracia, mulheres, negros, indígenas seriam menos competentes do que os homens brancos. Por isso, não atingiriam esses órgãos de cúpula. A questão é que a narrativa da meritocracia invisibiliza toda uma estrutura que concede privilégios a determinados grupos e permite que homens brancos atinjam a cúpula do setor público e do setor privado e dificultam ou mesmo impedem que negros, mulheres negras, interseção de fatores de vulnerabilidade, atinjam estes mesmos espaços. Tanto Tula Pires quanto Silvio Almeida criticam de forma energética o discurso da meritocracia, uma meritocracia injusta, e a meritocracia brasileira, afirma Silvio Almeida categoricamente, é uma meritocracia racista, porque invisibiliza o racismo no Brasil e a falta de oportunidade de uma camada da população. Por consequência, vivemos o mito da democracia racial, trazido lá naquela introdução que eu trouxe para os senhores. Se acredita no Brasil que há um mito da democracia racial. Muito se fala, por exemplo, que a praia é um espaço democrático, que é aberto para todos. Bom, se vocês forem ao posto 12 do Leblon, vocês verão poucos negros. Não há nada democrático nos espaços das praias. Isso quando não se dificulta, por exemplo, o acesso de determinados indivíduos às praias. A antiga examinadora do anterior certame, Eufrásia, teve uma atuação muito intensa naquele momento da história do Rio de Janeiro, em que grupos de adolescentes eram abordados em ônibus que vinham, por exemplo, da Baixada para as praias da Zona Sul e eram simplesmente impedidos de dar continuidade à sua viagem rumo à praia. Não há nada de democrático nisso, vivemos o mito da democracia racial. E o que fortaleceu esse mito? Enquanto países como os Estados Unidos viveram um apartheid formal, institucionalizado, com previsão jurídica, pós a abolição da escravatura, foram poucas as leis racistas. A racionalidade racista do nosso ordenamento jurídico é a mais velada do que a racionalidade estadunidense ou da África do Sul ou de outros países. A não existência de um apartheid formal, embora exista materialmente, incutiu na mente de muitos indivíduos o mito da democracia racial, que deve ser igualmente combatido porque invisibiliza esses fatores discriminatórios.
Passamos, portanto, e avançando para um próximo ponto enfrentado por Tula Pires, por Silvio Almeida e por Renata Tavares, no artigo O que fazer com minha branquitude? Eu vou mandar esse artigo hoje no Telegram. Vivemos uma abolição formal da escravatura, mas as relações materiais de dominação, de submissão entre brancos e negros se perpetua. Abolimos formalmente a escravidão. Abolimos, portanto, a relação de propriedade do branco sobre o negro escravo. Mas a relação de dominação do branco sobre o negro é perpetuada e se manifesta de diversas formas. Boa parte das nossas agências de persecução, de segurança, como por exemplo as polícias militares, se desenvolveram especialmente após o fim da escravidão, o que fez com que se deslocasse a relação de dominação do direito privado, do direito civil, a propriedade sobre a réis, o escravo, e essa relação de dominação que se perpetuou, agora é regida sobretudo pelo direito público, por exemplo, pelo direito penal. Mas o racismo não se dá apenas nessas dinâmicas. Professora Tula Pires fala também no racismo epistemológico. Quando eu era concurseiro e aparecia epistemologia nos livros, eu ficava até nervoso. O que significa epistemologia? Numa síntese grosseira, epistemologia é a ciência do conhecimento, que estuda como o ser humano atinge o seu conhecimento sobre as coisas, a produção das verdades, enfim. Numa síntese grosseira, tentando simplificar, sem vulgarizar. E ela sustenta que vivemos, para além do racismo físico, que mata, que tortura, que encarcera, que divide em bairros, um racismo epistemológico. Isso porque o nosso modo de pensar, a nossa racionalidade, é determinada com base numa visão eurocentrada, eurocentrista. O nosso modo de pensar é o modo branco de ser. Qualquer outra visão de mundo, qualquer outro modo de viver foi sempre neutralizado ou houve uma tentativa de se integrar à sociedade majoritária hegemônica. Ou seja, é preciso produzir uma epistemologia colorida, expressão utilizada pela professora Tula Pires, de tal forma que as visões de mundo, a racionalidade, a maneira de produzir conhecimento dos negros, dos africanos, dos indígenas, também seja considerada. Uma das maneiras de se promover o combate a esse racismo epistemológico é por meio do que ela denomina da voz da cor, que pretende chamar a atenção para o fato de que os próprios grupos minoritários falem por si. É preciso, portanto, ouvir as experiências, a vivência, o conhecimento desses grupos minoritários, por exemplo, indígenas e quilombolas. Renata Tavares, outra examinadora do 27º concurso ao lado da professora Tula Pires, ela costuma falar na Defensoria Pública como uma instituição megafone, que se associa com esse conceito da voz da cor da professora Tula Pires. A Defensoria Pública, o homem branco, deve tomar muito cuidado para não se apropriar da voz daquele grupo minoritário. Agora, eventualmente um homem branco, eventualmente a Defensoria Pública, terá entrada nas instâncias deliberativas, nas instâncias de poder, no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário. A Defensoria Pública não pode e não deve se apropriar da voz desses grupos minoritários. Mas considerando que tem contato direto com esses indivíduos, muitos beneficiários dos serviços da instituição, e que tem igualmente entrada nas instâncias de poder, a Defensoria Pública deve atuar como um megafone, levando a voz desses indivíduos a lugares que não chegavam anteriormente. Defensoria Pública como instituição megafone, expressãozinha legal para colocar na prova. Bom, para a gente concluir os principais pontos que eu mapeei desse artigo da professora Tula Pires do seu pensamento, ela faz uma crítica ao conceito de autos de resistência, que tem tudo a ver com a necropolítica, com essa política de morte, sobretudo empreendida no estado do Rio de Janeiro. Isso pode cair até numa questão de criminologia. Eu não vou falar de autos de resistência do caso Favela Nova Brasília, porque o Gelber acabou de falar com os senhores. Apenas relembrar
que durante muito tempo os autos de resistência legitimaram o genocídio de jovens negros por agências de segurança em determinadas áreas, em determinados territórios, nas favelas. E que a Corte Interamericana, neste caso, Favela Nova Brasília, vedou que o Brasil utilize a expressão autos de resistência, mas, sobretudo, a essência de uma investigação ou a ausência de investigação que revitimiza aqueles que foram vítimas de crimes de Estado. O policial, evidentemente, em alguns casos, atua em legítima defesa ou é inexigível comportamento diverso. Mas para se determinar que o comportamento policial não foi criminoso ou excessivo, ou os dois, é preciso investigar. O que não dá é de antemão não se investigar e presumir que a vítima do crime de Estado era traficante, estava armado e colocava em risco outras vidas. E a professora Tula Pires, nesse artigo, que é muito rico, vejam só, e tem isso só 18 páginas, galera, mas é denso, menciona também a questão do racismo ambiental. Tema bom. Inclusive eu destaco que o edital de direitos humanos é muito didático. O edital de direito constitucional é muito fraquinho. Aparece lá genericamente, direitos e garantias fundamentais, ponto. Controle de constitucionalidade, ponto. O único direito fundamental em espécie que aparece no edital de constitucional é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso tem tudo a ver com racismo ambiental. O que é o racismo ambiental? Determinadas políticas públicas ou econômicas que têm consequências intensas e desastrosas sobre o meio ambiente, como, por exemplo, hidrelétricas, quase sempre são empreendidas em regiões próximas a comunidades tradicionais, por exemplo, indígenas ou quilombolas. Então, esses indivíduos que sofrem uma discriminação de classe, uma discriminação racial, quando digo classe, digo também social, igualmente, em múltiplas discriminações que se sobrepõem, sofrem uma discriminação ou uma injustiça ambiental, justamente porque esses empreendimentos com intensos impactos ambientais, em regra, são construídos próximos, deliberadamente, a comunidades tradicionais, como foi o caso Belo Monte, que chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Uma construção de uma hidrelétrica que se arrasta há décadas, próxima à Baía do Xingu, que atingia de maneira desproporcional aquela comunidade tradicional. O caso Belo Monte caiu também na minha prova oral, quando se falava em ativismo do sistema interamericano, e está no livro do Caio Paiva, na página 438, e seguinte: caso Belo Monte. Não estava expresso no edital, mas eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Como todos esses conceitos podem cair na prova? Alguns deles dificilmente vão cair na prova objetiva. Sem dúvida alguma vão cair nas provas discursivas, pode cair de certo sobre em até 3 páginas. No meu concurso havia um de certo sobre em até 3 páginas sobre a política antimanicomial. Minha aposta, caso Magazine Luiza. Em um curso de PDF de rodadas que eu participei, eu fiz a seguinte pergunta aos alunos: a empresa Magazine Luiza abriu processo seletivo para vagas de trainee. Dentre os requisitos para ingressar na vaga, é necessário que o candidato se autodeclare negro. A totalidade das vagas, portanto, é dedicada a candidatos negros. Em decorrência disto, defensor público, isoladamente, ajuizou ação civil pública em face da mencionada sociedade empresária e seu processo seletivo, com o argumento de que tal atuar é discriminatório, pois implica em racismo contra os brancos, racismo reverso. 1. Agiu bem o defensor público. Não é uma live, uma aula sobre princípios institucionais, mas evidentemente o debate aqui se dava entre a independência funcional do defensor público de um lado e os objetivos institucionais, constitucionais, convencionais e legais de outro. Franklin Roger estabelece a seguinte distinção: na tutela de direitos individuais, se um homem branco, por exemplo, procura você, defensor público, no seu gabinete e requer alguma providência individual, você pode agir em nome daquele indivíduo. É uma manifestação da dialeticidade do atuar da Defensoria Pública. Agora, na tutela coletiva, não. Na tutela coletiva não pode um defensor público, isoladamente, a pretexto de exercer sua independência funcional, agir em absoluta contrariedade aos objetivos institucionais
que estão no artigo 134 da Constituição e, se eu não me engano, no artigo 4A da Lei Complementar 80, os objetivos convencionais, constitucionais e legais, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial. Então, não agiu bem o defensor público. 2. O critério adotado pela Magazine Luiza é constitucional? Se isso cair numa prova objetiva, vocês vão marcar sem medo. Sim. Pode ser que a assertiva faça menção à teoria crítica da raça, à igualdade como não submissão, à farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a constitucionalidade de ações afirmativas, inclusive com critérios exclusivamente étnico-raciais. Em provas discursivas, os senhores vão falar em teoria crítica da raça, em cegueira da cor, em meritocracia, em mito da democracia racial, em igualdade como não submissão, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e vão falar, por que não, também da questão da representatividade. Silvio Almeida, ele abre um tópico no seu livro que ele questiona o seguinte: representatividade importa? O que seria representatividade, para começar, para o Silvio Almeida? O que chamamos de representatividade refere-se à participação de minorias em espaços de poder e prestígio social, inclusive no interior dos centros de difusão ideológica, como os meios de comunicação e academia, as universidades. Pois bem, para ele, representatividade importa sim. 1. Propiciar a abertura de um espaço político para que as reivindicações das minorias possam ser repercutidas, especialmente quando a liderança conquistada for resultado de um projeto político coletivo. Ou seja, como um megafone, aquele representante levará a voz daquele grupo minoritário para as instâncias de poder. E 2. Desmantelar as narrativas discriminatórias que sempre colocam minorias em locais de subalternidade. Isso pode servir para que, por exemplo, mulheres negras questionem o lugar social que o imaginário racista lhes reserva. Imaginem no imaginário, no inconsciente do indivíduo, o impacto racista que gera. Por exemplo, um homem branco entrar numa sala de audiência e ser julgado por um juiz negro, ser acusado por um promotor negro, ser defendido por um defensor negro. De outro lado, imaginem o que impacta no imaginário do branco ou no negro entrar na sala e todos serem brancos, menos eventualmente o policial militar ou a pessoa da faxina. Negros sempre exercendo cargos tidos como subalternos, enquanto que os brancos exercem a cúpula. Isso reforça no imaginário a inferioridade do negro e a superioridade do branco. Mas o Silvio Almeida fala que representatividade é importante, mas a representatividade é sempre institucional. Ela se dá naquela acepção institucional. Pode ajudar, mas ela é insuficiente para alterar as nossas estruturas sociais. Representatividade importa sim, mas é insuficiente. É preciso atacar as estruturas da nossa sociedade como manifestações políticas, econômicas e sociais que determinam a hierarquização de indivíduos. Bom, então minha grande aposta é a questão das ações afirmativas, sobretudo considerando o que circunda o certame dos senhores, todas as políticas sobre ação afirmativa, todas as polêmicas com relação ao meu concurso, 24 aprovados. É verdade que dos 24, 2/3 de mulheres, todos brancos. Não foi aprovado um negro sequer. Para a gente fechar, eu mencionei o caso Simone e André Diniz, que pode ser mencionado em questões que envolvem a questão racial. O caso Simone e André Diniz, também enfrentado pelo Caipai e pelo Tim no livro de Jurisprudência Internacional, na folha 540 e seguinte, ocorreu por meio de uma responsabilização do Brasil na Comissão Interamericana. E por que na comissão? Porque o fato é anterior a 10 de dezembro de 1998, quando o Brasil aderiu à jurisdição da Corte. E o Brasil foi responsabilizado, em que foi reconhecida inclusive a expressão utilizada pela comissão, racismo institucional. Uma determinada dondoca da década de 90 em São Paulo publicou na Folha uma propaganda divulgando que ela queria contratar uma empregada doméstica, mas que essa empregada doméstica deveria ser obrigatoriamente branca. Simone André Diniz, negra,
ignorou esse fato e procurou essa empregadora para entrevista de emprego e não foi contratada, com o fundamento de que ela era negra e aquela dondoca queria contratar exclusivamente uma mulher branca. Simone André Diniz procurou a polícia e o Ministério Público e nada foi feito. Inclusive o Ministério Público se manifestou pelo arquivamento, que foi homologado, porque não identificou nenhuma conduta racista. A questão chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que responsabilizou o Brasil, considerando que houve ali uma manifestação de um racismo institucional tolerado pelo Estado brasileiro quando sequer se investigou e reproduzido pelo Estado brasileiro por meio da polícia, por meio do Ministério Público e por meio do Poder Judiciário quando arquivou aquela investigação. Pessoal, fizemos um sobrevoo sobre diversos conceitos da professora Tula Pires no artigo sobre teoria crítica da raça, escrito em coautoria com a professora Caroline Lírio. O artigo, mais uma vez, está enviado no Telegram e a Laura me deu uma moral e enviou aqui também pelo Zoom. Eu vou encerrar essa live. Deixa eu ativar os comentários. Eu vou encerrar essa live, que vai ficar salva aqui no Instagram. Eu vou até tentar publicar também no YouTube, que aí vocês conseguem assistir com o acelerador. Acho pouco provável. Vou encerrar essa transmissão. E a galera do Zoom, o link eu publiquei no Telegram. Eu vou ficar aqui para o bate-papo, eventualmente, para tirar uma dúvida. Gente, obrigado pela atenção. São 10 horas da noite. Tinha 100 e tantas pessoas aqui assistindo a live. Tenho absoluta certeza que esses conceitos vão cair no concurso na primeira fase, na segunda fase ou na prova oral. Mas essa live não substitui a importância da leitura do artigo da professora Tula Pires e de outras tantas, o que inclui precedentes da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos que vão continuar despencando. Então, obrigado pelo voto de confiança, pela audiência. Vou encerrar essa live, vou tentar salvar. Ó meu pai aí, olha, meu pai estava assistindo a live o tempo inteiro, fiquei nervoso. Vou contar só para vocês. Prova oral da Defensoria é composta por 3 dias de prova, banca de privado, de penal e de público. Eu tinha proibido meu pai de assistir, porque, por óbvio, já bastava o nervosismo intrínseco ali à prova oral, eu não queria meu pai assistindo. No último dia eu já tinha sido aprovado, ele foi escondido e aí quando eu terminei, exausto, o último dia de prova oral, eu vi meu pai lá no fundo, comecei a chorar que nem uma criancinha na frente de todo mundo. Foi um momento emocionante que eu espero que vocês passem por algo parecido também. Então vou encerrar essa live, vou salvar e agora eu vou dar continuidade pelo Zoom, galera. Até já e valeu pela audiência.